Olá, seja muito bem-vindo ao podcast aqui da Compliance Insights, comunidade que você já conhece, reúne profissionais de compliance para trocar insights, assuntos, ideias, artigos. A gente é muito atuante ali no LinkedIn. Nós temos também uma comunidade no WhatsApp, onde a gente troca ali comentários, opiniões, bastante interessante. Nós temos grupos diversos ali na comunidade do WhatsApp. A gente fala de desenvolvimento profissional, temos um grupo de comunicação efetiva, a gente fala muito sobre oratória, temos lives de oratória no YouTube, a gente se encontra periodicamente para termos aulas de oratória para profissionais de compliance, bem específico para aquelas dores, o dia a dia do profissional de compliance. Temos o Clube do Livro também, que a gente reúne aqui autores para conversar com os leitores dos temas de compliance. E ali você faz networking, divulga eventos, tem vagas, enfim, tem vários grupos também de pilares, de assuntos específicos de compliance. Por exemplo, na compliance transversal tem compliance internacional, compliance no setor público, compliance no setor, no terceiro setor, que é a ideia de hoje. Vamos falar com uma especialista em organizações do terceiro setor. Tem diversos outros grupos, mas fica aí o convite para vocês. Eu vou deixar o link aí no comentário para vocês seguirem, se vocês ainda não seguem a Compliance Insights. Hoje a gente tem uma conversa muito interessante aqui com a Lívia Furtado. Ela é uma especialista, advogada especialista em compliance em organizações do terceiro setor, que é um assunto muito interessante, muito novo para mim, imagino também para a maioria dos profissionais de compliance. Então a gente vai aprender muito hoje aqui. Eu vou aprender muito, espero que vocês também aprendam. Vou dar boa noite aqui a Lívia Furtado. A Lívia Furtado também, ela é monitora do grupo de compliance no terceiro setor, né, Lívia? Seja muito bem-vinda. Queria que você se apresentasse aí para a Compliance Insights. Olá, Geraldo. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos aí que estão acompanhando a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é uma alegria falar sobre compliance, principalmente para pessoas tão bem relacionadas, tão bem engajadas nesse assunto, né? É sempre muito bom trocar ideias aí. Me apresentando, então, meu nome é Lívia Furtado. Eu atuo com organizações do terceiro setor na parte jurídica, na parte de assessoria jurídica. Então, minha atuação é direcionada para as associações e fundações. Essa parte de estruturação jurídica, fortalecimento institucional, regularização de contratos e toda a parte relacionada à compliance também para essas organizações, para que elas possam ter a regularidade jurídica para firmar parcerias, para atuação com a administração pública, para atuação em parceria com as empresas, para atuação também para a sustentabilidade financeira, que elas precisam buscar muito. Então, toda essa parte que é a base, né, a estrutura legal para essas organizações, eu ajudo as instituições a constituírem. Ótimo. Bom, você falou sobre o fortalecimento institucional e a gente queria saber qual é o papel da compliance nesse fortalecimento institucional das organizações do terceiro setor. Joia. Geraldo, antes de começar a falar propriamente sobre o fortalecimento institucional, eu gostaria de trazer só uma explicação básica sobre o que é terceiro setor, que tem muita gente que ainda desconhece, né, principalmente a expressão de terceiro setor. Então, quando a gente pensa numa organização econômica, existe uma teoria econômica que divide a sociedade entre primeiro, segundo e terceiro setores. O primeiro setor é referente à administração pública. O segundo setor são as empresas privadas com finalidade lucrativa e o terceiro setor são as organizações também privadas, mas que elas não buscam a finalidade lucrativa, são organizações sem finalidade lucrativa, que são as associações e fundações. Então, o objetivo dessas instituições é o fortalecimento, é a execução de políticas públicas e o fortalecimento e efetivação de direitos. Então, quando a gente fala terceiro setor, estamos falando de um conjunto de organizações que atuam para promover, para fortalecer os direitos, que são aqueles direitos básicos constitucionais previstos lá na nossa Constituição. Então, são organizações que precisam, sim, pensar em sustentabilidade financeira,
mas que quando elas geram um superávit econômico, esse recurso não é distribuído entre as pessoas que fazem parte da organização, assim como é numa empresa. Mas esse recurso ele deve ser reinvestido na execução dos projetos, no objetivo estatutário daquela instituição. Então, terceiro setor, a gente está nesse lugar. Quando a gente fala compliance para organizações do terceiro setor, né, nós estamos também pensando nesse fortalecimento institucional. E o que significa o fortalecimento institucional das organizações? É justamente pensar nessa sustentabilidade financeira, nessa perenidade da atuação das organizações. Então, as organizações do terceiro setor passaram por um período na história do Brasil que esse trabalho era muito direcionado para a filantropia, aquela filantropia que era realizada por voluntários, a partir de doações. Então, eram projetos que dependiam muito da disponibilidade das pessoas que eram voluntárias, da disponibilidade das pessoas para realizar doações financeiras para aquelas ações acontecerem. Nós tivemos uma Constituição, né, em 1988, que foi publicada justamente nesse sentido de fortalecer os direitos fundamentais e os direitos humanos. E esses direitos são executados, são promovidos muito em parceria com as instituições. E as instituições começaram a ter um papel fundamental, né, dentro desse contexto de promoção de direitos, para que elas pudessem, e nesse papel fundamental, as instituições começaram também a ter a necessidade de se fortalecer institucionalmente e se reconhecer enquanto instituições, enquanto organizações, pessoas jurídicas que têm autonomia, que precisam cumprir deveres, que têm obrigações ali específicas e que precisam cada vez mais se profissionalizar. Então, esse contexto de fortalecimento institucional ligado ao compliance está muito relacionado, né? As duas temáticas estão muito relacionadas, porque o compliance vem justamente para trazer essa base jurídica, esse fortalecimento legal, essa estruturação jurídica, para que as organizações consigam buscar sustentabilidade, consigam se fortalecer e ter uma atuação independente, autônoma, para que elas possam, por si só, sem depender de trabalho voluntário necessariamente, sem depender de doações ou de outros parceiros que tragam recursos, para que elas possam, por si só, ter essa autonomia de execução dos projetos, dos objetivos estatutários ali para que elas se prestaram. Ótimo. Excelente quando você fala que as ONGs, eu posso dizer assim, ONGs? Sim, pode sim. As ONGs estão se estruturando cada vez mais. E aí elas vão, de fato, se preocupar com talvez um programa de integridade, um programa de compliance. Eu acho que é natural isso. Como hoje está sendo estruturado o programa de compliance nessas organizações do terceiro setor? Uhum. O compliance ainda é um assunto novo para as organizações do terceiro setor, né? Até porque também essa estruturação jurídica para o terceiro setor é bem recente. Então, a gente está falando de uma legislação de 2014. Nós temos hoje um marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é a Lei 13.019, publicada em 2014, e essa lei é o nosso direcionamento, porque é uma lei que regula as parcerias públicas com as organizações do terceiro setor. Então, essa lei traz vários direcionamentos, várias diretrizes, várias regulamentações a respeito do terceiro setor. Quando a gente pensa no compliance direcionado para o terceiro setor, nós estamos falando, então, principalmente pós-2014, que a gente já tem uma legislação mais robusta e específica direcionada para o terceiro setor. Então, hoje em dia, o compliance ele é realizado por profissionais que atuam no terceiro setor, principalmente na área jurídica. Vejo poucos profissionais que atuam somente com compliance para o terceiro setor. A maioria dos profissionais que eu conheço são advogados, que têm a sua parte de atuação também na assessoria, na consultoria jurídica, e também com a implementação de programas de compliance. Ótimo. E qual é o ganho hoje em dia? O que motivaria uma organização do terceiro setor em contratar um profissional de compliance ou
atribuir essas funções a um profissional que já esteja ali? O compliance, como eu falei, né, ele traz justamente essa base, essa estruturação. Então, quando a gente pensa em terceiro setor, a primeira palavra que vem à mente é a questão da transparência, né? Quando eu falo para organizações do terceiro setor, para gestores do terceiro setor, a gente sempre fala em transparência. Hoje em dia, nós precisamos cada vez mais trazer ferramentas, trazer processos para que a gente consiga demonstrar transparência na realização das nossas atividades. Então, quando a gente pensa numa estruturação de compliance, quando a gente pensa na necessidade das organizações contratarem compliance, é justamente também ligado a essa transparência, a necessidade de ser transparente na execução das suas atividades. E por que ser transparente é tão importante? Porque nós, enquanto terceiro setor, precisamos e realizamos várias parcerias. Sejam parcerias com a administração pública, sejam parcerias com empresas, ou também nós temos vários stakeholders interessados, né, que são aquelas pessoas ali que ajudam a organização de alguma forma, ou com trabalho voluntário, ou com doações, ou com outro tipo de parceria. Então, a gente precisa sempre pensar que a transparência vai gerar confiança para que essas pessoas estejam próximas à organização, para que essas pessoas contribuam com o trabalho daquela organização, que em todos os casos é extremamente transformador, né? O terceiro setor, ele trabalha com transformação social, e o impacto social que as ações do terceiro setor geram são imensos. Então, quando a gente fala da necessidade de ter o compliance, da necessidade de buscar profissionais que entendam dessa área de forma específica, é justamente pensando que o compliance é a base para uma transparência, e a transparência é a base para a credibilidade. E essa credibilidade é justamente, por consequência, a base para parcerias, para realização, né, de parcerias, de projetos em comum, para atrair mais pessoas para as organizações, que sejam apoiadores, que sejam doadores, que ajudem aquela organização em algum formato. E essa confiabilidade vai gerar a sustentabilidade financeira dessa organização. Então, perceba que é um ciclo. Então, nós estamos falando de uma base, que é uma base legal, jurídica, né? E o compliance vem muito como ferramenta nesse sentido. E aí a gente está falando desse ciclo de compliance, que vai gerar transparência, a transparência que vai gerar confiabilidade, e a confiabilidade por si vai gerar a questão da possibilidade de sustentabilidade financeira, por meio de parcerias, por meio dessa estruturação toda que o terceiro setor necessita para trabalhar. Lívia, eu concordo totalmente, porque olhando aqui da minha perspectiva de uma empresa privada, que de fato tem que conectar, faz parte dos valores de uma empresa privada, de muitas delas, conectar com o ESG, conectar com a identidade, os valores da marca, trabalhar também na comunidade, né? Trabalhar com doações, patrocínios, que de fato tem identificação com a marca. E geralmente eu, como compliance officer, como profissional de compliance que está numa empresa privada, eu fico ali com um olhar bem atento com relação à política de doações e patrocínios, com relação à identificação, de fato, daquela organização que vai receber essa doação, vai receber essa contribuição da empresa, para, de fato, saber se é uma organização íntegra, uma organização que tem uma reputação. Então, geralmente, é feita uma due diligence de integridade, isso certamente para todas as empresas que recebem doação, e essas empresas geralmente não têm um histórico tão público assim, na maioria delas, quando são organizações pequenas, a gente não tem tanto histórico, mas acabam indo para um caminho de verificar quem são os representantes, qual é o histórico deles no mercado, vai para um caminho de ter um edital bem claro e transparente sobre como vai ser o processo de escolha dessas entidades, dessas organizações do terceiro setor, quais os contratos e as cláusulas que vão ser assinadas e firmadas com essas organizações, vai para um caminho de saber qual é a destinação desse valor, se vai ser comprado algo que vai ser entregue, ou vai ter um evento que vai ser um serviço atrelado a um produto que vai ser entregue. Então, eu fico muito atento
e como vai ser destinado isso para evitar os riscos que a gente conhece de benefício indevido, né, sair de uma exposição de risco que a empresa não quer. E quais seriam os caminhos aí que você enxerga para evitar esse tipo de risco e para formalizar, de fato, uma doação e uma relação entre a empresa privada e essas ONGs, e para não evitar, né, todos esses riscos? Quando a gente pensa, né, nessas parcerias, Geraldo, eu percebo, pela visão das empresas, que ainda existe muito desconhecimento do trabalho das organizações. As empresas ainda não entenderam especificamente quais são as atribuições das organizações, o que elas realizam. E hoje, no Brasil, nós somos 850 mil organizações do terceiro setor. Ou seja, são organizações desde das menorzinhas ali de bairro, de esquina, a grandes institutos, a grandes fundações que geram muito impacto social. O trabalho das organizações, de fato, ele gera transformação na vida das pessoas. Então, seja um trabalho realizado na área de educação, na área de cultura, na área de assistência social, enfim, várias áreas de políticas públicas, né, importantes aí. Então, são realmente trabalhos que geram impacto social e que geram benefício para o coletivo, não só para aquelas pessoas que fazem parte da instituição. Então, para a gente começar a pensar essas parcerias com as empresas, é importante também que as pessoas, os gestores das empresas que estão ali na frente, conheçam o trabalho das instituições. Porque conhecer o trabalho de perto é muito diferente da gente só assinar um edital ali, só assinar um contrato de parceria, né? Assim, faz muita diferença, de fato, você vivenciar aquela atuação, você entender como que aquele trabalho impacta a vida das pessoas, você conversar com os públicos atendidos. Isso, de fato, já é um primeiro passo que eu entendo que é super importante, né? Então, por exemplo, às vezes existe uma instituição do lado da nossa casa e a gente desconhece, né? Às vezes existe uma instituição que tem um nome super forte a nível estadual, mas dentro do município, ali da região dessa instituição, ela é pouquíssimo conhecida. As pessoas não conhecem, as pessoas não entendem como podem contribuir com aquela instituição, elas não conhecem como que é executado o trabalho. Então, eu percebo que esse seria um primeiro passo, né, no meu entendimento, assim, para que as pessoas começassem realmente a conhecer mais, a buscar mais essas instituições. E aí, claro, quando a pessoa está ali num nível profissional, né, que ela tem a possibilidade de apoiar instituições, é super interessante também que ela tenha esse conhecimento sobre as instituições que vão ser apoiadas, os projetos que vão ser apoiados, que ela conheça de fato. Então, eu acho que isso aí já gera um primeiro nível de credibilidade, né? Quando a gente vem para a área jurídica, pensando nessa estruturação, então, de fato, a gente tem que pensar num edital muito bem formulado, muito bem claro, muito objetivo, né? Então, esse edital aí de apoio é extremamente importante, mas também ele precisa ser adaptável e ele precisa compreender qual é a necessidade das organizações. Porque outro ponto também que eu percebo muito na análise de editais feitos por empresas é que esses editais, muitas vezes, eles não abrangem exatamente o que aquelas organizações oferecem ou o que aquela comunidade de fato precisa. Então, eles acabam sendo meio genéricos. Eles não entendem a realidade da instituição local. Então, essa análise também dessa realidade local, dessa compreensão, desse estudo sociológico prévio, também contribui muito para que as parcerias sejam de sucesso. Sendo objetivo sempre, né? Então, a gente precisa sempre ter requisitos objetivos. Então, eu sempre brinco que a gente sempre tem que tirar do subjetivo e levar para o objetivo, né? Esse é um princípio básico aí de compliance, de estruturação jurídica. E também pensar em contratos bem formulados, né? Em entregas bem definidas. Então, a gente precisa entender que quando as empresas buscam apoiar organizações, as empresas precisam entender
que as organizações têm um papel fundamental na sociedade e têm o conhecimento, têm a capilaridade de execução desses projetos. Então, esse know-how que as organizações do terceiro setor possuem para efetivação de direitos, para essa construção, essa estruturação ali dos projetos sociais, dos projetos culturais, dos projetos ambientais, é um know-how muito próprio das organizações do terceiro setor, que as empresas não têm, não possuem. Então, esse trabalho é complementar. Por isso que quando a gente pensa numa parceria, essa parceria, ela não existe um desnível, é uma parceria realmente igualitária, porque os trabalhos são complementares. As empresas possuem ali o recurso financeiro para apoio, e as organizações possuem o know-how de como fazer, como executar esses projetos, de forma que gere, de fato, impacto social. Então, pensando nisso, a gente precisa, né, trabalhando todos esses pontos aí que eu falei, a gente precisa ter contratos muito bem definidos de quais são as atribuições de cada um desses dois parceiros. Então, pensando nessa estruturação toda, nessa estruturação jurídica, mas também pensando em chegar nesse ponto de equilíbrio entre os dois, né? Pensar em chegar nesse ponto em que a gente consiga ter entregas efetivas de transformação social e a gente consiga ter uma estruturação também que vai trazer confiabilidade não só para esses dois parceiros, mas para a sociedade em geral, né? Para a sociedade como um todo. Isso, Lívia. Acredito que a palavra, para resumir o que você falou, seria a empatia das empresas. As empresas precisam ter empatia para entender quem está ali do outro lado, qual a organização que está ali do outro lado, e aplicar, de fato, controles de compliance que sejam razoáveis, sejam adaptados à realidade daquela organização. Você vê que, realmente, existe uma dor, as empresas acabam não adaptando tanto os questionários de fornecedores, acaba sendo um questionário de fornecedores o mesmo para todas as empresas, incluindo organizações do terceiro setor, que é um erro. Nem todos os atributos e informações são os mesmos do terceiro setor para as empresas, e também o tempo disso tudo também. Você vê que muitas das doações, eles carecem de tempestividade, precisa doar num tempo curto. Se acontece uma calamidade, se acontece uma pandemia, acontece um desastre natural, essa doação tem que chegar logo para quem precisa. E através, muitas das vezes, de organizações do terceiro setor. E essas organizações não têm, às vezes, nesse momento, tempo de preencher formulários muito burocráticos, não tem a necessidade, talvez, de tanta formalização. Então, as empresas, elas precisam adaptar o controle e entender, ter mais empatia para saber aquilo que pode ter de informação, aquilo que não pode, o que é necessário realmente, aquilo que não é, e conseguir agilizar essas doações, certo? Até porque, como você falou, nem todas estão estruturadas e estão focando energia nisso, né, de passar por um processo, uma sabatina de uma empresa. Acredito que essa dor ainda exista, né? Essa dor ainda precisa ser trabalhada e tratada pelas empresas, principalmente pelas empresas privadas. E quais seriam os caminhos aqui para a gente trazer alguma luz para essas empresas? Além de, claro, ter razoabilidade e adaptabilidade, você consegue enxergar algum case de mercado, uma forma que foi feita, não precisa nem citar o nome, mas talvez um caminho que você já tenha enxergado que vale a pena ser multiplicado? Uhum. Geraldo, você falou perfeito, assim, essa palavra adaptabilidade é a palavra realmente que precisa reger as parcerias, né? Então, quando a gente pega uma empresa que tem um compliance robusto, com vários processos internos, né, vários regramentos internos, e essa empresa precisa realizar uma parceria com uma organização que é um pouco menor, ela precisa entender que precisa ser realmente adaptável, né? Ela não consegue exigir toda a complexidade do compliance interno dela para essas organizações. Mas isso não quer dizer que a organização não tenha
os seus processos internos de transparência, de credibilidade. É uma questão mesmo de adaptação, né? A gente precisa adaptar o compliance, adaptar essa estruturação dos processos internos à realidade daquela organização. Então, hoje a gente tem organizações que são pequenas, que têm poucos projetos, com poucas pessoas, e temos grandes organizações que têm estruturas robustas. Então, a gente precisa entender realmente qual é essa organização que estamos fazendo parceria, para que a gente consiga fazer essa adaptação do processo de compliance, né, do que é preciso ser visto ali para trazer essa transparência, essa credibilidade para uma execução de um projeto em conjunto. Então, quando a empresa vai olhar esses processos de edital, ela precisa realmente, então, pensar nessa estruturação inicial, pensar nessa adaptação, né? Então, qual é a comunidade que eu preciso atender, quais são as organizações que fazem parte daquela comunidade, daquela localidade, e também, num outro ponto, pensando aí nas metas ESG, a empresa também pode estruturar as suas metas ESG e buscar organizações para auxiliá-la na execução dessas metas, no cumprimento dessas metas. Então, para isso também, a empresa precisa olhar para suas metas, quais são as metas que ela busca alcançar ali e quais são as organizações que podem auxiliá-las nesse sentido. Então, esse já é um caminho bem interessante entre parcerias com empresas e as instituições do terceiro setor, focado nessa mesma linguagem, nessa mesmo nivelamento de linguagem, que é a linguagem do ESG hoje em dia, né? Então, isso aí já é um caminho bem interessante e é um caminho que traz, de fato, um sucesso da execução desses projetos. Então, o que eu tenho visto muito, cases de sucesso, né, casos que dão muito certo, parcerias de longa data, são justamente essas parcerias que conseguem alinhar essa linguagem e essa expectativa, o que a empresa busca como meta ESG e o que aquela organização pode entregar, qual é o know-how, qual é a atividade que ela executa, quais são os objetivos estatutários que aquela instituição possui. Então, quando a gente consegue alinhar os dois, eu percebo, né, que várias parcerias aí se estendem por muito tempo, porque aí a gente cria esse objetivo em comum. Então, buscar esse objetivo em comum é realmente o que pode trazer esse sucesso para as nossas parcerias, né? Essa execução comum, essa transparência, essa confiança, enfim. Então, a gente conseguir alinhar essa linguagem entre as duas instituições, né? A empresa privada e a organização do terceiro setor. Sim. Você acha que talvez essa robustez de controles, esse controle exagerado, estaria talvez por trás de um certo preconceito de muitas das vezes indicar uma organização do terceiro setor como um risco alto só por ela ser do terceiro setor? Talvez seja um ponto de vista, né? Nós temos, assim como todas as áreas, enfim, a mídia, ela foca muito nas questões ruins, né? A mídia tem muito esse viés do negativo. Então, quando surge um escândalo, esse escândalo vem à tona e acaba afetando várias outras organizações. Então, a maioria das organizações são organizações que atuam de forma totalmente transparente, né, que tem ali pessoas que, de fato, querem fazer a transformação social. Só que acontecem algumas questões aí, né, que a gente vê na mídia, acontecem algumas questões, assim como acontecem em todas as áreas, que, de fato, podem, vamos dizer assim, trazer um viés negativo para essas instituições. Então, por isso também que o compliance é tão importante. O compliance, ele vem justamente para trazer essa segurança jurídica. O compliance, esses processos internos muito bem definidos, né? Projetos também dentro das organizações que sejam muito bem definidos, muito bem desenhados, já com as suas rubricas bem definidas, trazem segurança, trazem essa robustez para que as empresas consigam enxergar qual é o trabalho realizado e como esse trabalho é efetivado. E aí, quando a gente pensa nesse preconceito, nós estamos falando também de um histórico do Brasil, né? De um histórico de organizações que não eram formalizadas,
de instituições aí que trabalhavam só com questões pontuais, com trabalho voluntário, com recursos vindos de doações. Então, hoje em dia, estamos passando por esse processo, né, mas já caminhamos muito nesse processo de profissionalização do terceiro setor. Hoje as instituições são profissionalizadas, as instituições estão cada vez mais, os dirigentes das instituições estão cada vez mais buscando conhecimento, buscando se aprimorar, né, buscando profissionais que consigam contribuir em cada uma dessas áreas. Então, nós estamos passando por esse processo também de transformação dentro do próprio terceiro setor, para essa estruturação cada vez mais seja jurídica, seja contábil, para essa estruturação que traga segurança, não só para a atuação dos próprios dirigentes, enquanto, né, dirigentes ali que estão à frente das organizações, como também para os parceiros. E aí sejam esses parceiros as empresas privadas ou a administração pública. Então, eu percebo que quando a gente pensa nessa questão de um preconceito, de atuação em parceria com a instituição, o primeiro ponto é o que eu falei, assim, é conhecer a instituição, né? Busque conhecer instituições que estão perto de você, busque conhecer instituições que a sua empresa faz parceria ou que tem pretensão de fazer parceria, porque eu tenho certeza que quando você começar a conhecer as instituições, né, o seu olhar vai mudar também. E no segundo ponto, entenda que as instituições estão passando, sim, por esse processo de regularização, de profissionalização. Então, cada vez mais, elas conseguem demonstrar ali o impacto social gerado, cada vez mais elas conseguem demonstrar esses processos internos pelos quais são executados os projetos, né? Cada vez mais elas se preocupam com a estruturação da própria governança das instituições, elas buscam pessoas capacitadas para estarem nos conselhos, para estarem ali apoiando enquanto dirigentes também, ou então enquanto profissionais contratados. Então, entendam que pode até acontecer de uma ou outra instituição ainda não ter um processo tão robusto, um processo tão bem estruturado, mas que sim, nós estamos passando por esse processo de estruturação e cada vez mais as instituições vão ter fundamento, vão ter embasamento jurídico ali para trazer segurança e confiabilidade para a realização das parcerias em conjunto. Sim, você falou já basicamente o que o profissional de compliance, que as empresas precisam olhar para combater esse preconceito e para entender, de fato, ter uma mensuração justa desse risco. Né? Conhecer a empresa, saber como os processos estão estruturados, são dicas de mensurar, de fato, qual seria esse risco. Se seria alto, médio, baixo, o que poderia fazer para mitigar ou identificar, talvez, uma organização do terceiro setor séria daquela que não é séria. Existe alguma dica que você queira dar sobre como poderia capturar essa informação? Saber se uma instituição de fato é séria ou não? Porque, como você falou, tem organizações que estão bastante estruturadas e organizações ainda que estão no caminho, porém, elas não podemos dizer que elas não são sérias. Elas estão se estruturando, elas têm seriedade no trabalho. Então, qual seria uma dica que você poderia deixar aqui para o profissional de compliance, para as empresas, para, de fato, saber ali no final do dia, quando tem que dar uma opinião ou tomar uma decisão, saber se essa organização do terceiro setor é séria ou não? Quando a gente pensa, né, nessa escolha de uma organização, é muito importante que o profissional olhe primeiro para o estatuto social daquela instituição, então entender se é um estatuto atualizado, né, se aquela estruturação da governança condiz com a realidade, e aí, de fato, buscar quem são esses profissionais, quem são os dirigentes que atuam ali naquela organização, né, esse due diligence é super importante também relacionado à governança, e no segundo ponto, entender quais são os projetos realizados e como essa instituição consegue mensurar o resultado, consegue mensurar o impacto. Quando a gente pensa em projetos, sejam eles públicos ou privados, nós sempre temos ali um foco, né, um objetivo a ser realizado por aquele projeto. Então,
como é realizado esse objetivo, né? A transparência na prestação de contas é um ponto importante também para um profissional de compliance analisar. Então, eu acho que esses dois pontos conseguem embasar bem uma escolha. Essa estruturação jurídica do Estatuto Social, somado à governança, e também a questão da prestação de contas, como essa instituição demonstra os resultados e como ela presta suas contas. Legal. Bom, a gente está falando bastante em critérios de como a empresa privada pode identificar o risco, avaliar e tomar uma decisão. Mas, do outro lado, acredito eu que também tem uma escolha dessa organização do terceiro setor. Será se podemos falar de que não são todas as doações, não são todas as contribuições que vão ser aceitas? Falo isso porque existem muitas empresas hipervalorizando as doações, fazendo muito menos do que aquilo que eles poderiam ou deveriam fazer. E aproveitando da mídia que isso gera para ter algum retorno. Fazem greenwashing, fazem uma lavagem de todas as formas. Claro que não é a maioria, mas muitas empresas estão indo por esse caminho, de tentar faturar e lucrar também nas doações e construir uma imagem fake, né, de contribuições que estão fazendo ali apenas para o like, o engajamento, talvez uma lavagem de um histórico ruim, de decisões ruins da própria empresa. Então, faz sentido também falar que uma organização do terceiro setor pode rejeitar uma parceria com uma empresa privada? Com certeza, Geraldo, com certeza. Eu presto assessoria para as instituições, né? E esse é um ponto que eu sempre falo com elas. Assim como as empresas precisam analisar e entender a estrutura da organização, né? Entender esses processos internos de transparência das instituições, o inverso também é super válido. Então, as instituições elas precisam entender qual é aquele tipo de parceria que vai ser realizado, se ela consegue executar esse tipo de parceria, se faz sentido para o contexto dela, né? Esse âmbito e essas escolhas também, essa análise para a escolha de qual vai ser o seu parceiro, qual vai ser a doação recebida, quais são as contrapartidas que aquele parceiro exige, isso tudo é feito pelas organizações e cada vez mais é feito, né? Então, hoje nós temos questões políticas que são importantes de serem analisadas pelas organizações, nós temos questões de vieses, de posicionamento, isso tudo é muito importante. Então, a organização, assim como a empresa, né, ela precisa preservar a sua autoimagem, ela precisa preservar os seus projetos, os seus princípios, principalmente. Então, toda vez que é realizada uma parceria, as organizações também fazem essa análise nesse sentido, né, no sentido contrário. Elas fazem análise de quem é aquela empresa, o que aquela empresa exige de contrapartida, qual é o posicionamento daquela empresa, enfim, toda essa análise aí para a formalização das parcerias. Ótimo. Você também enxerga uma certa consolidação no mercado, ou existe uma descentralização em termos de organizações? Como você vê como elas estão espalhadas? Porque é algo que, pela sua experiência, você deve talvez ter um panorama muito melhor do que o nosso aqui. E como as empresas se organizam, melhor dizendo, como as organizações do terceiro setor se organizam para atender as várias demandas que acontecem. Existe uma concorrência? Podemos dizer que existe uma concorrência entre as ONGs ou não? Geraldo, eu até brinco que trabalhar no terceiro setor é bom porque não existe concorrência. E, na verdade, isso não necessariamente é uma coisa boa, porque como nós atuamos com questões sociais, com problemas sociais, né? Os problemas sociais no Brasil são muito grandes, muito complexos. Então, de fato, as organizações elas não dão conta de resolver tudo, né? O próprio Estado não dá conta de resolver todos os problemas. Então, não existe, no meu ponto de vista, não existe concorrência, existe espaço para todo mundo, até porque cada organização trabalha com um formato específico, trabalha com um público determinado,
né? Então, podem existir duas organizações que têm o mesmo público-alvo, mas a forma de trabalho é diferente, né? A entrega é diferente, os resultados alcançados podem ser diferentes. Então, eu não vejo que exista uma concorrência no terceiro setor. E na verdade, esse pensamento também é super importante para a gente se fortalecer enquanto terceiro setor, né? E quando eu falo gente, eu já me incluo, porque eu trabalho especificamente com o terceiro setor e com várias organizações aí, então eu já estou incluída nesse mercado. E eu falo muito com as pessoas, com os dirigentes, para que o terceiro setor se fortaleça enquanto terceiro setor, porque o impacto que é gerado pelo trabalho das organizações é imenso. E muitas vezes as organizações, elas não conhecem outras organizações que possam complementar ainda mais esse impacto gerado por elas, né? Então, é importante também que as próprias organizações se fortaleçam, se conheçam, atuem em rede, para que cada vez mais a gente consiga entregar maiores resultados, alcançar mais pessoas e gerar mais impacto social. Então, no meu ponto de vista, não existe concorrência, muito pelo contrário, né? Nós temos que somar forças mesmo, nós temos que trabalhar em rede, se fortalecer, para que a gente consiga cada vez mais gerar transformação e impacto social. Ótimo. Bom, as organizações do terceiro setor, elas devem, com certeza, os seus dirigentes, a liderança, né, todos ali devem cometer algum erro também, imagino, não é isento de erro. Existem erros que impactam a imagem, que impactam o histórico. Não sei se você já tratou diretamente com algum tipo de erro que prejudicasse talvez uma futura parceria. Você enxerga que há um espaço para um erro, mas também há um caminho de reconstrução dessa imagem, dessa reputação. Você já identificou alguma organização que precisasse trabalhar na reputação para melhorar a credibilidade diante do mercado? Sim, erros acontecem principalmente por desconhecimento, né? Muitas vezes desconhecimento da legislação específica, desconhecimento das obrigações necessárias. Então, muitas vezes eles acontecem nesse sentido. E é claro, assim, como qualquer empresa, né? Pode acontecer, enfim, pode prejudicar a imagem, e aí a gente precisa pensar numa gestão de crise nesses momentos, mas é super possível essa reconstituição, sim. Um ponto super importante nesse sentido é justamente, né, direcionado para as organizações, é justamente pensar quem são as pessoas que fazem parte daquela instituição. Então, quem são os seus associados, no caso de associação, quem são os seus conselheiros, porque muitas vezes também essa questão da reputação vem muito nesse sentido das próprias pessoas, né? Numa atuação externa daquela pessoa, e aí aquela pessoa teve algum tipo de visibilidade negativa, ou algum tipo de posicionamento negativo, e isso acaba afetando de alguma forma a organização. Então, pensando também nessa estruturação de compliance, de governança, a análise de quem são as pessoas que fazem parte daquela instituição é super importante também, visando aí essa credibilidade, essa manutenção da credibilidade social. Sim. Você enxerga também que os influenciadores podem impactar negativamente, de alguma forma, dependendo da visão que o mercado tenha desse influenciador, de como ele se comporta, pode impactar também futuras parcerias de uma organização do terceiro setor? Existe justamente essa necessidade da análise prévia, né? Então, quem é aquela pessoa, qual o posicionamento daquela pessoa, porque, de fato, o risco existe. Então, a gente tem que entender quais são os riscos, entender como que a gente consegue mensurar esse risco de imagem, né? Então, dentro de um programa de compliance, isso também entra aí como um requisito para a gente analisar. Toda vez que é feita uma parceria, e aí independente se essa pessoa é um influenciador, ou se essa pessoa é uma empresa, ou enfim, né, qualquer tipo de atuação que essa pessoa tenha, é feito realmente essa análise de como essa pessoa se posiciona, se esse posicionamento está alinhado com os princípios da instituição, né? E se essa pessoa, de alguma forma, pode prejudicar a reputação daquela instituição. Então, todas essas parcerias que são realizadas são feitas, tem previamente essa análise aí, para que a gente evite
né, assim, na medida do possível, esses riscos de visibilidade e de credibilidade social. Legal. Queria saber qual é a sua opinião de uma agenda para aquela organização que ainda não estruturou um programa de compliance, ainda é algo muito recente e está, sim, querendo começar. Qual seria a agenda, o cronograma macro que você poderia sugerir para essas organizações? Primeiro, essa instituição precisa olhar para o seu estatuto social, né? Eu falo que o estatuto social é a Constituição Federal das instituições. Então, ela precisa olhar para esse estatuto social, esse estatuto precisa estar atualizado, ele precisa trazer a questão da governança condizente com a atuação daquela instituição, com a estrutura daquela instituição, né? O estatuto precisa trazer realmente, demonstrar a realidade da instituição. Ele precisa ser um estatuto eficiente, que na prática ele vai contribuir com as atividades da instituição, e não o contrário, e não só proibir, vetar ou trazer burocracia excessiva. Então, o primeiro ponto, com certeza, é olhar para o estatuto social. Depois que esse estatuto já estiver alinhado, já estiver atualizado, o segundo ponto é olhar para a questão da regularidade contratual. Então, realmente, pensar em todas as relações jurídicas que essa instituição tenha, então seja com voluntários, sejam com parceiros, sejam com patrocinadores, enfim, todas as relações jurídicas daquela instituição precisam estar formalizadas por meio de contratos. Essa base, essas duas bases, já conferem bastante credibilidade aí para as instituições, bastante segurança jurídica. E um terceiro ponto é a formalização das atas, né? Então, a gente precisa, a formalização das reuniões por meio de atas. Então, a gente precisa entender, né, enquanto instituição do terceiro setor, que a maioria das decisões são tomadas ali em reuniões de forma conjunta, que a gente precisa formalizar essas definições, esses direcionamentos. E essa formalização é realizada por meio de atas. Então, a gente precisa ter esse lastro documental bem organizado, bem estruturado, né, para que a gente possa também conferir segurança jurídica. Então, para uma organização do terceiro setor, a minha dica vai aí, esses 3 pontos principais. É a regularização do estatuto social, a regularização contratual e a formalização das decisões e das deliberações por meio de atas. Ótimo. Você acha que um caminho aí, talvez posterior, de implementação de um canal de denúncias, de um programa de gerenciamento de riscos, os pilares de compliance, você acha que é um caminho secundário, uma vez que já tem esses pontos primários que você indicou? Sim, com certeza. Aí depois a gente pensando nessa base, nessa estruturação, né, bem clara, bem definida, aí a gente vai começar a aprimorar esse programa de compliance para as organizações. Então, aí a gente vai pensar no código de conduta, né, a gente vai pensar em escrever regimentos internos que sejam próprios e específicos ali para aquela área de atuação. Então, a gente pode ter um regimento institucional e regimentos também que vão ser mais direcionados de forma específica para as áreas, né? Seja uma área de atuação, por exemplo, na área cultural, na área de educação. Então, são regimentos mais temáticos. E também pensar nessa estruturação de canal de denúncias, de ter um profissional ali também direcionado para a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um braço importante também do compliance, né? Então, a gente começa a aprimorar todo esse programa de compliance. Mas, para as instituições que estão começando, nós precisamos olhar fundamentalmente para essa base jurídica, para essa estruturação jurídica aí dos 3 pontos que eu falei. Excelente. Quando a gente está falando aqui na comunidade Compliance Insights, a gente fala de uma comunidade, de fato, com muitos profissionais de compliance que estão no mercado, muitos estão querendo atuar em compliance e ainda não chegaram a atuar em compliance, mas estão querendo. Existe espaço nas organizações do terceiro setor para um voluntariado também de um profissional de compliance que queira entrar na área de compliance ou queira também contribuir com as suas competências e sendo um voluntário nessas organizações? Com certeza, Geraldo. Nas organizações é possível o trabalho voluntário, mas é possível também uma construção de carreira,
né? Assim, então, desmistificando um pouco aí esse mercado de trabalho das organizações, é um mercado que hoje gira, né? Já existem contratações de muitos profissionais especializados. Nós estamos falando aí de 4,27% do PIB. Então, é um impacto social e econômico muito significativo das organizações do terceiro setor, né? Então, existe, de fato, um mercado de trabalho aí para profissionais. E, com certeza, profissionais que atuam na área de compliance são muito bem-vindos e muito necessários para as organizações. Essa visão de estruturação de processos, né, de regularização interna, ela é super importante para as organizações. Muitas vezes, os dirigentes não possuem essa visão, porque eles possuem a visão muito mais direcionada para atuação, para atividade fim. Então, um exemplo, às vezes um artista constitui uma organização, porque ele tem vários projetos culturais ali que ele quer executar, mas o ponto de vista dele, né, a habilidade que ele tem, os conhecimentos que ele tem, são os conhecimentos direcionados para a área artística. Então, muitas vezes, essa parte da gestão mesmo, desses processos internos, dos processos burocráticos, fica um pouco defasada por conta disso. E aí que vem justamente a necessidade da contratação de um profissional técnico. Então, para quem aí tem vontade de atuar no terceiro setor, com certeza pode pensar nessa atuação como uma possibilidade, de fato, de construção de carreira. Ótimo, excelente. Você acredita, olhando assim para uma visão mais macro da geopolítica, o que tem acontecido no mundo, era Trump, segunda vez que ele está na presidência dos Estados Unidos, muito tem se falado sobre se a agenda ESG continua forte ou não. Você tem acompanhado, todos temos acompanhado isso, você vê algum impacto nas organizações do terceiro setor, nessa questão geopolítica e na tendência que tem sido levantada em algumas discussões? Olha, no meu ponto de vista, a questão das metas ESG e dessa preocupação, né, com a sustentabilidade de forma geral, é um direcionamento que a gente não tem mais como fugir, né? Assim, o planeta está clamando por isso. Então, é a nossa casa, a gente precisa cuidar da nossa casa e não tem como mais a gente fugir dessa pauta. É claro que questões políticas impactam, né? Ora mais, ora menos, de forma mais significativa, ora menos significativa, e questões políticas sempre vão impactar, né? A gente sempre vai ter essa montanha-russa, né? Uma hora impacta mais, direciona mais recursos, outra hora um pouco menos, outra hora com uma visão direcionada mais de forma econômica, buscando mais gerar recursos financeiros, enfim, outra hora olhando mais para o lado social, mas eu acredito que a gente não tem mais como fugir, isso aí é o nosso futuro, de fato, né? E as organizações, elas têm um papel muito importante, justamente por conta da capilaridade da atuação delas. Então, hoje a gente percebe, né, assim, eu acredito que fique claro para todo mundo, que o Estado não consegue ofertar os direitos para todas as pessoas, né, na medida que deveria ser. Então, as organizações, elas vêm realmente para ser esse papel complementar. Não que elas sejam apenas complementares do Estado, porque elas também são autônomas e elas também geram muito impacto de forma autônoma, mas elas têm também esse lugar de complementariedade das atuações do Estado no fomento e na efetivação de direitos, sejam direitos sociais, direitos humanos. Então, a gente precisa ter isso muito claro, né, e entender que políticas públicas precisam ser fortalecidas, precisamos ter políticas públicas e recursos direcionados também para as organizações, e as empresas também terem essa visão de que, claro, é importante as questões econômicas, né, pensar toda essa estruturação econômica, mas também precisamos ter esse olhar para a linha do social, para esse cuidado com as pessoas, para esse cuidado do meio ambiente. Então,
eu acredito que nós passamos por vários momentos ao longo dos anos, né? E existe, de fato, essa montanha-russa mesmo, como eu disse, né? Uma hora vai mais para um lado, uma hora pende mais para o outro, mas eu não acredito que isso seja um impacto negativo a longo prazo, muito pelo contrário, que a longo prazo as pessoas vão entender mais sobre a necessidade de olhar para esses lugares, de tomar conta do nosso planeta, de tomar conta das pessoas que vivem aqui. Então, eu acredito que a gente tem muito mais um lado fortalecido do que justamente uma futura crise aí nesse sentido, pensando numa estruturação ou no financiamento de organizações do terceiro setor. Ótimo. E você acha que há um incentivo tributário para as empresas privadas, ou há suficiente incentivo tributário para as empresas também doarem ou serem mais efetivas, digamos assim, nas doações, ou ainda há espaço para mais incentivos? Essa é uma pauta de discussão jurídica super importante aqui para o terceiro setor, né? Hoje nós estamos passando aí por uma reforma tributária, então, de fato, está uma pauta quente, né? Nós estamos com discussões afloradas nesse sentido, mas hoje em dia o que existe? Existe principalmente 2 fundos importantes, que são o Fundo da Infância e Juventude, né? Que é gerido pelo Conselho da Criança e Adolescente, e o Fundo da Pessoa Idosa. Então, esses 2 incentivos fiscais são incentivos importantes para que as empresas doem, né, por meio da destinação do imposto de renda para as organizações e direcionem para projetos tanto para criança e adolescente quanto para pessoas idosas. É claro que nós precisamos pensar numa estruturação de sociedade que confira muito mais possibilidades para doações por meio de incentivos fiscais, né, que confira muito mais incentivo para que essas doações sejam feitas. E aí, não só por pessoas jurídicas, mas também por pessoas físicas. Então, essa é uma pauta que nós do terceiro setor discutimos muito amplamente, né, que a gente sempre pensa em fortalecimento, porque hoje em dia o que existe ainda é muito pouco, né, a gente precisa ampliar mais, fortalecer mais, incentivar mais, principalmente o setor empresarial, para que essas doações possam, de fato, serem destinadas para os projetos do terceiro setor. Falar um pouco de mim, geralmente eu dou para instituições religiosas que fazem esse trabalho de coleta, e essas instituições acabam também tendo alguma atuação em comunidades e levando essas doações e suportando ou em cestas básicas ou em outros tipos de suporte. Existem caminhos, no final a pergunta existem vários caminhos das pessoas físicas ajudarem a sociedade com doações, com trabalhos voluntários. Existem sempre talvez existam essas opções. Então, e aí pensando como as pessoas físicas, né, podem ajudar organizações do terceiro setor. Hoje existe um movimento grande sobre uma cultura de doação, né? Então, no Brasil ainda é muito fraca essa cultura de doação de pessoa física diretamente para as organizações. Ainda são pouquíssimas pessoas que doam e que doam de forma recorrente. Então, a gente precisa fortalecer realmente essa cultura de doação, porque quando você doa para uma instituição do terceiro setor, você está contribuindo ali para um impacto social significativo. Então, isso é de grande importância mesmo. Então, um ponto importante aí para a gente definir e ter essa visão. Organizações religiosas são diferentes de organizações do terceiro setor. Então, as doações que você faz para a organização religiosa é para aquele direcionamento religioso, né? É claro que várias organizações religiosas atuam de forma social e têm uma importância extrema, uma importância super significativa nessa atuação. Mas pensando aqui estruturalmente, juridicamente, organizações religiosas são uma pessoa jurídica
própria, específica, que está lá no Código Civil, né? Organização religiosa, que é diferente de uma instituição do terceiro setor, que é uma associação ou fundação. Então, é possível, primeiro, você doar para a organização religiosa com a finalidade religiosa e doar para uma instituição do terceiro setor com a finalidade social, cultural, de educação, tá? Então, é importante ter essa clareza sobre esse tipo de doação. Para a doação de pessoa física, também é possível ser feita a doação por meio da destinação do imposto de renda. Então, as pessoas podem buscar aí quem faz a declaração completa, pode buscar aí como fazer ali na declaração, mas é super simples, tem um campo lá específico para destinar e faz na própria declaração. Então, isso aí já é uma possibilidade bem interessante para as pessoas. Mas o que é fundamental hoje em dia, né, que essa própria cultura de doação, esse movimento de cultura de doação traz, é que a doação da pessoa física seja uma doação direta. Por que isso é importante? Primeiro porque quando a gente tem um doador que é um doador recorrente, esse doador ele vai buscar entender o funcionamento daquela instituição, né? Ele vai ser um apoiador daquela instituição, ele vai convencer outras pessoas, contar para outras pessoas sobre o trabalho daquela instituição e trazer mais pessoas para perto. Então, é bem interessante isso para as organizações. Então, um doador pode virar, por exemplo, um voluntário, né? Então, ter essa doação recorrente, essa relação de doação recorrente, é bem interessante para as instituições e para a própria pessoa, né? Enquanto conhecimento do trabalho social, enquanto possibilidade de ajuda aí de uma forma mais ampla. E também um ponto importante que poucas pessoas pensam nessa questão da doação é que a maioria das instituições do terceiro setor trabalha por projetos. E quando essa atuação é realizada por meio de projetos, já existem rubricas específicas para cada tipo de atuação interna, né? Então, existe uma rubrica ali específica para o coordenador de projeto, existe uma rubrica para a compra de determinados produtos, enfim. Então, já é pré-definida. Quando a gente tem uma doação que seja de pessoa física, uma doação direta, sem destinação própria, essa doação pode ser direcionada para o fortalecimento institucional. E aí você está contribuindo para que aquela instituição se fortaleça cada vez mais internamente, institucionalmente, juridicamente, e que ela ganhe robustez na sua profissionalização, que ela ganhe robustez na execução dos seus projetos. Então, você está ajudando essa instituição de uma forma indireta, você não está ajudando diretamente ali na ponta, na execução do serviço, né, na atividade fim, mas você está ajudando institucionalmente aquela instituição a se fortalecer, a investir em processos, a investir em profissionais, né? Então, esse olhar, esse viés da doação também é super importante, super relevante. Então, aqui nós estamos falando para profissionais de compliance que percebem a importância, né, dessa atuação e desse fortalecimento de uma atividade meio institucional. Então, percebam como esse tipo de doação livre, sem uma destinação direta, sem uma rubrica específica, é tão importante quanto uma doação, por exemplo, de brinquedos para as crianças ou de cestas básicas, né? Existem pessoas que já fazem isso, né? E com certeza tem muita relevância, mas existem poucas pessoas ainda que fazem essa doação direta que pode ser utilizada para o fortalecimento institucional. Então, fica essa dica também, com esse outro olhar, com esse outro viés, para quem tiver interesse de pensar nesse sentido e de começar a realizar as doações também, pensando nessa perspectiva. Legal. Está encaminhando já para o finalzinho da nossa conversa. Bom, queria saber alguma dica que você tenha para o profissional de compliance que queira entender um pouco mais. Se pode também passar para a gente o seu contato. Você está como Lívia Furtado no LinkedIn, correto? Isso. E você também tem um trabalho muito interessante na PUC Minas. Você poderia falar um pouco sobre ele, talvez trazer alguma dica de leitura relacionada ao tema? Olha, para profissionais de compliance, eu sugiro sempre a leitura do marco regulatório das organizações de sociedade civil, né? Porque realmente é a nossa base de estruturação aí para o trabalho. Então, é a Lei 13.019 de 2014.
quem tem interesse de atuar no terceiro setor precisa conhecer essa lei, porque, de fato, ela traz as diretrizes principais aí para a nossa atuação. Para me acharem nas redes sociais, o meu Instagram é Terceiro Setor Consultoria, então me sigam pelo Instagram lá. Eu também dou aula para dirigentes de organizações do terceiro setor, justamente na parte de governança, da estruturação de governança, tanto na PUC Minas como na Fundação Dom Cabral. Então, se tiver algum dirigente aí que tem interesse de conhecer um pouco mais, de aprofundar um pouco mais nessa área também, venha com a gente para ter aulas lá com a gente. E para os profissionais de compliance que têm um interesse na atuação com o terceiro setor, é justamente essa ideia de entender, de fato, o trabalho do terceiro setor, né, as peculiaridades do terceiro setor, conhecer bastante de políticas públicas, principalmente das políticas públicas básicas, né, conhecer bastante dos direitos sociais, entender como é esse funcionamento, porque, de fato, é uma área muito interessante de trabalho, é uma área que traz um retorno profissional maravilhoso, porque a gente vê ali na prática, né, as coisas acontecendo, a transformação acontecendo, a gente consegue ver ali de fato as coisas acontecendo, né, as pessoas conseguindo melhorar a qualidade de vida, transformar de fato a realidade de muitas pessoas. Então, profissionais que queiram atuar no terceiro setor, com certeza vão ser muito bem-vindos, mas precisam realmente entender esse viés de como é o trabalho no terceiro setor, de como a gente consegue relacionar direito com política pública, né? Direito com as questões ESG, direito com a parte de gestão, porque o direito sempre vai ser essa atuação basilar e essa atuação de atividade meio de estruturação, né? Então, a gente precisa ter também esse olhar para essas outras áreas, porque a atuação de um profissional de compliance no terceiro setor, claro, de profissional de compliance de forma geral, mas no terceiro setor mais ainda, é uma atuação multidisciplinar mesmo. Ótimo, excelente. Lívia, foi incrível estar com você aqui, aprendi muito, estou muito interessado em saber te acompanhar, né? Você é uma pessoa bastante atuante no LinkedIn, nas redes, então estou sempre atento para aquilo que você vai postar, aquilo que você vai trazer, para continuar aprendendo. Eu recomendo a todos também seguirem a Lívia Furtado, para aprender também esse trabalho incrível que você está fazendo no terceiro setor. Alimenta bastante o mercado de compliance como um todo. Quero te agradecer novamente pelo tempo aqui e já estou costurando uma próxima para a gente continuar essa conversa. Com certeza, Geraldo. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês.